O som do martelo do leiloeiro ecoou na sala abafada, um estampido seco que selou o destino de um pedaço da minha alma. Vendido para o senhor da primeira fila! Meus olhos fixaram-se no pequeno objeto que repousava nas mãos do funcionário. Um relógio de bolso de prata, desgastado pelo tempo, com um delicado padrão de era gravado na tampa. Era mais do que um simples artefato. Era a chave para um segredo que havia consumido a vida de meu avô e, por tabela, a minha. Paguei por ele uma quantia obscena, quase tudo que tinha economizado nos últimos anos. Mas o valor monetário era irrelevante. Eu estava comprando de volta um fragmento do meu passado e talvez a única pista para desvendar a verdade sobre Elara, o nome dela sussurrou em minha mente. Como sempre fazia, acompanhado pela imagem de seus olhos verdes, da cor da floresta sob a chuva. Elara. A mulher que desapareceu sem deixar um rastro, exceto por um diário manchado de lágrimas e um coração partido. O do meu avô, Arthur. Meu avô, Arthur, não era um homem comum. Era um arquiteto renomado, conhecido por seus projetos ousados que integravam a natureza à estrutura. Mas nos últimos 20 anos de sua vida, tornou-se um recluso, um fantasma habitando os corredores da vasta mansão da família, à beira da Floresta das Almas. A propriedade, batizada de Vertigem, era sua obra-prima inacabada e seu fardo. Eu, Léo, fui criado por ele após a morte precoce dos meus pais. Enquanto meus amigos brincavam na rua, eu explorava os cômodos poeirentos de Vertigem, ouvindo as histórias de Arthur sobre uma mulher de beleza etérea e espírito indomável. Elara. Ela era uma botânica, uma estudiosa das plantas raras que supostamente cresciam no coração da floresta. Ele a conheceu em uma de suas expedições para encontrar inspiração para Vertigem. Foi um amor instantâneo, proibido e intenso. Ela era como uma orquídea negra, Léo. Ele dizia, sua voz um sussurro áspero, rara, bela e venenosa para aqueles que não a entendiam. Ela me entendia, eles planejaram construir um jardim juntos, um jardim secreto nos fundos de Vertigem, que seria um testemunho do amor deles. Mas, semanas antes da conclusão, Elara desapareceu. Não havia corpo, nem nota de suicídio, nem pistas de um acidente. Apenas o silêncio da floresta e o desespero crescente de Arthur. A polícia a considerou uma fugitiva ou uma vítima de um crime passional, com Arthur como principal suspeito. A falta de provas o livrou da cadeia, mas não da condenação pública ou da sua própria culpa. Ele passou o resto da vida tentando provar sua inocência e descobrir o que aconteceu com ela, acumulando pilhas de cadernos com teorias conspiratórias, mapas da floresta e cartas de amor nunca enviadas. Quando ele morreu, deixou Vertigem para mim, junto com uma caixa de metal contendo o diário de Elara e uma carta. A carta era um apelo. Léo, se há alguém neste mundo em quem posso confiar, é você. Não acredite nas mentiras que contaram sobre mim. Elara não me abandonou. Algo terrível aconteceu. Algo que está ligado a esta casa, à floresta e ao jardim que nunca terminamos. Encontre a verdade. Limpe o meu nome. E, por favor, encontre-a, viva ou morta. O relógio de bolso. A chave está no relógio. O relógio de bolso. Ele o havia vendido anos atrás em um momento de desespero financeiro. E agora, finalmente, ele estava de volta para mim. De volta à Vertigem, a mansão parecia mais sombria do que nunca. O vento assobiava através das frestas das janelas e as sombras se alongavam nos corredores, como dedos finos tentando agarrar. Sentado na escrivaninha de Arthur, com a luz fraca de uma lâmpada de mesa iluminando o relógio, examinei-o minuciosamente. Era um objeto lindo, mas aparentemente comum. Abri a tampa. O mostrador estava parado às 3h18. Atrás do mostrador, uma inscrição quase apagada. Para a com todo o meu amor. Eternamente tua é. Nada de anormal. Virei-o nas mãos, sentindo o peso, a textura. Foi então que, ao pressionar acidentalmente a coroa de Wind, o botão de ajuste, ouvi um clique quase imperceptível. O fundo do relógio deslizou para o lado, revelando um compartimento oculto. Meu coração acelerou. Lá dentro, não havia um segredo óbvio, mas um pequeno desenho, minuciosamente gravado na metal. Era um mapa. Um mapa de uma seção específica da Floresta das Almas, com um X marcando um local que eu nunca tinha visto antes.
e, enrolado em um pequeno cilindro, um pedaço de papel amarelado com uma única palavra escrita na caligrafia elegante de Elara: cicuta, cicuta. Uma planta altamente venenosa. Por que ela esconderia essa palavra? O mistério aprofundava-se. Peguei o diário dela. Suas páginas eram um turbilhão de emoções. A paixão avassaladora por Arthur, o medo de algo ou alguém e observações botânicas detalhadas. 15 de março. Encontrei-a hoje. A sombra verde é real. Tudo o que eu li era verdade. Suas propriedades são milagrosas e aterradoras. Arthur está tão absorto na casa que não percebe o perigo. Alguém mais sabe. Alguém está observando. De abril. O jardim está quase pronto. Mas não é apenas um jardim, é um portal. Arthur ri quando digo isso, chama-me de sua pequena mística. Se ele soubesse. A cicuta que plantei não é para enfeitar. É uma proteção. Contra ele. Contra quem? A última entrada era a mais perturbadora. 10 de abril. Está feito. Fiz o pacto. É a única maneira de protegê-lo. Ele nunca vai me perdoar, mas ele viverá. Amanhã, ao nascer da lua, no ponto mais alto do jardim. Levarei a sombra verde comigo. Se tudo der certo, voltarei. Se não, que este diário seja minha confissão e minha absolvição. A data da última entrada era um dia antes de seu desaparecimento. Armado com o mapa do relógio, o diário e uma lanterna, aventurei-me na Floresta das Almas. A floresta era um ser vivo, respirando, seus galhos retorcidos como ossos e seus sussurros carregados de segredos antigos. Segui o trajeto no mapa, passando por árvores marcadas com símbolos que só eu, após estudar os cadernos de Arthur, conseguia decifrar. Após horas de caminhada, cheguei ao local marcado com o X. Não era um claro nem uma caverna. Era uma parede de rocha coberta por uma cortina espessa de era. Afastando os galhos, revelei uma entrada estreita, quase completamente escondida. Uma caverna. Dentro, o ar era frio e cheirava a terra molhada e algo mais. Metálico medicinal. A luz da minha lanterna revelou um cenário que me fez parar. Era um laboratório improvisado. Frascos de vidro, alguns contendo líquidos turvos, outros com espécimes de plantas desidratadas. Uma mesa de madeira podre com cadernos espalhados. E no centro, um pequeno altar de pedra, sobre o qual repousava um único vaso de cerâmica. Dentro dele, crescia uma planta de caule roxo e flores minúsculas, brancas como a morte. A sombra verde. Ao lado do vaso, havia uma pilha de cartas. Cartas que Arthur nunca recebeu. Cartas de Elara, escritas após seu suposto desaparecimento. Com mãos trêmulas, peguei a primeira. Meu querido Arthur, se estás a ler isto, é porque o meu plano falhou ou porque finalmente te encontrei. Perdoa-me pela dor que te causei. Tudo o que fiz foi para te salvar. O homem que financiou Vertigem, o Senhor Valente, não é o que parece. Ele descobriu a minha pesquisa sobre a sombra verde. A planta pode curar doenças raras, mas também pode ser usada como uma arma biológica letal. Ele queria o segredo. Ameaçou matar-te se eu não lhe o desse. Fingi a minha morte. Criei um veneno a partir da cicuta, um veneno que simula a morte por algumas horas. Bebi-o naquele dia no jardim sob o olhar de um dos capangas de Valente, que deveria confirmar o meu suicídio. Um contato meu, um homem de confiança, deveria recuperar o meu corpo antes do enterro e trazer-me para este esconderijo. Mas algo deu errado. Ele nunca veio. Acordei sozinha, assustada, e tive que fugir sozinha. Estou escondida, Arthur. Vivo com medo, mas vivo. E continuo a minha pesquisa. Encontrei um antídoto para o veneno da sombra verde caso Valente a use para o mal. Encontro-me no velho moinho de vento, a norte da propriedade. Se ainda me amas, vem buscar-me, para sempre tua Elara. A data da carta era de 1 mês após o seu desaparecimento. Meu mundo desmoronou e se reconstruiu num instante. Elara estava viva. Pelo menos estivera. Ela não abandonou Arthur. Ela o amava o suficiente para morrer por ele, literalmente. E o vilão não era um amante ciumento ou um acaso trágico. Era um homem de negócios implacável, o mesmo que agora, décadas depois, estava interessado em comprar Vertigem para demolir e construir um resort, o Senhor Valente. O mesmo homem cujo martelo havia batido o relógio para mim.
O moinho de vento era uma ruína, seus braços quebrados se projetando contra o céu crepuscular como um grito silencioso. Aproximei-me com o coração batendo na garganta. A porta de madeira estava despedaçada. Dentro, a poeira dançava nos raios de luz fraca. Havia sinais de habitação recente. Uma manta velha, latas de comida vazias, uma garrafa térmica. E então, a vi. Ela estava sentada em um banco de pedra de costas para mim, observando o pôr do sol. Seus cabelos, outrora negros como a noite, estavam agora grisalhos, presos em um coque elegante. Ela vestia um casaco simples e gasto. Elara? Minha voz saiu como um sopro. Ela se virou lentamente. O tempo não fora gentil, mas não conseguira apagar sua beleza. Seus olhos verdes, os mesmos olhos que Arthur descrevera com tanta paixão, ainda retinham a mesma intensidade, agora temperada por uma dor profunda. Ela me fitou, não com surpresa, mas com uma resignação cansada. Léo, disse ela. Sua voz era suave, mas carregada de uma fadiga de 20 anos. Você é a imagem do seu avô. Ele morreu, disse eu, a voz embargada. Há 6 meses. Uma sombra de dor imensa cruzou seu rosto. Ela fechou os olhos por um momento como se absorvesse um golpe físico. Eu sabia. Sentiu-o. Mas esperava. Sempre esperei. Ela abriu os olhos e eles estavam cheios de lágrimas. A carta? O relógio? Encontrei tudo. Sei a verdade. Sentei-me ao seu lado e contei tudo. Sobre a morte de Arthur, sua busca obsessiva, o leilão, o compartimento secreto, a caverna. Mostrei-lhe as cartas. Ela chorou silenciosamente enquanto eu falava, suas lágrimas lavando décadas de solidão e medo. Valente, sussurrou ela, o nome saindo como uma maldição. Ele achou que eu tinha morrido de verdade. Quando sobrevivi, percebi que era mais seguro para Arthur se ele continuasse a pensar que eu estava morta. Valente é um homem poderoso, Léo. Ele teria matado Arthur se suspeitasse que eu tinha contatado ele. Fiquei escondida, mudando de lugar, sempre vigiando Vertigem de longe. Eu via Arthur às vezes. Caminhando no jardim tão sozinho, sua voz quebrou. Ele nunca parou de te amar, disse eu, segurando sua mão frágil. E eu também não vou. A verdade, no entanto, era um animal perigoso. E ela tinha dentes. O senhor Valente, um homem de ternos caros e sorriso gelado, apareceu em Vertigem no dia seguinte. Ele tinha ouvido rumores de que eu estava fazendo perguntas. Léo, disse ele, sua voz oleosa. Estou aqui para fazer uma última oferta por esta propriedade. É uma relíquia, mas uma relíquia perigosa. Cheia de memórias ruins. Memórias que o senhor ajudou a criar. Retruquei, mantendo a voz firme. Ele franziu a testa, mas seus olhos permaneceram frios. Não sei do que está a falar. Foi então que Elara saiu da sombra da varanda. Ela estava de pé, ereta, sua presença impondo um respeito silencioso. O rosto de Valente esvaziou-se de cor. Seus olhos arregalaram-se de puro terror, como se estivesse vendo um fantasma. Você... Ele engasgou, recuando um passo. Sim, Alistair. Sou eu. A voz de Elara era clara e cortante como vidro. A mulher que você tentou matar. A mulher que você forçou a abandonar o homem que amava. A sua hora de prestar contas chegou. Valente riu, um som áspero e sem humor. E quem vai acreditar em você? Uma mulher louca que viveu como uma eremita durante 20 anos? Você não tem provas, mas eu tenho, interveio. Ergui o diário e as cartas. Tenho a sua confissão, escrita pelo próprio punho da mulher que você ameaçou. Tenho as anotações da sua pesquisa ilegal. E tenho a planta, a sombra verde. O antídoto que a Elara desenvolveu está registrado e guardado com um advogado. Se algo nos acontecer, tudo será tornando público. A máscara de Valente desmoronou. A fachada do empresário respeitável caiu, revelando o monstro assustado por baixo. Ele olhou para Elara, depois para mim, e para os documentos na minha mão. O medo em seus olhos transformou-se em raiva, e depois em resignação. O que é que vocês querem? Sussurrou ele. Queremos que você vá embora, disse Elara. Desista da compra de Vertigem. Deixe-nos em paz. E saiba que se alguma coisa suspeita acontecer conosco, ou se ouvirmos falar que a sombra verde foi usada para o mal, a sua fortuna e a sua liberdade desaparecerão. Valente ficou em silêncio por um longo momento, encarando o abismo que ele próprio cavara. Finalmente ele assentiu,
Um único e brusco aceno de cabeça. Virou-se e saiu, seu carro desaparecendo na estrada de terra, engolido pela poeira e pela sua própria derrota. O jardim secreto de Arthur e Elara não estava morto. Estava apenas adormecido. Com Elara para guiar-me, começamos a restaurá-lo. As sementes que ela guardara por todos aqueles anos germinaram, e a vida voltou a florescer entre as pedras. Foi no jardim, sob a luz suave do crepúsculo, que Elara me deu a última carta de Arthur. Ela a encontrara escondida na caverna, uma carta que ele deixara para ela, caso algum dia a encontrasse. Minha querida Elara, se os deuses forem bondosos e esta carta chegar até ti, sabe isto. Eu nunca perdi a esperança. Eu nunca deixei de te amar. Cada flor que desabrochou em vertigem foi um pedido de desculpas. Cada árvore que plantei foi uma promessa de que estaria à tua espera. O nosso amor foi o meu maior projeto, e embora nunca o tenhamos concluído, a sua beleza residiu em cada momento que passamos juntos. Cuida do Léo, e se eu já não estiver, vive. Vive por nós dois, teu para sempre, Arthur. Elara e eu ficamos em vertigem. Ela finalmente em casa e eu encontrando um propósito na história que herdara. O mistério foi resolvido. O drama encontrou a sua redenção, e o romance, embora tragicamente interrompido, provou ser mais forte do que o tempo, o medo e a morte. O jardim já não é um lugar de sombras, mas de luz. E às vezes, ao final da tarde, juro que consigo ver duas figuras, de mãos dadas, caminhando entre as flores. Um arquiteto e a sua botânica, finalmente reunidos, no jardim que o amor construiu.